Olá, hoje a gente vai mergulhar num dos textos assim mais dramáticos e influentes da história, o capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Isso. E o nosso objetivo aqui não é só recontar a história do julgamento, da crucificação, que muita gente talvez já conheça bem. Exato, a ideia é outra. A gente está aqui com material de duas Bíblias de estudo, a Roma e a Nova Almeida atualizada, e o ouro, na verdade, está nas notas de rodapé. É ali que a gente vai fuçar, sabe? Para entender o contexto, a política, a cultura, a teologia por trás de cada cena, tentar entender o porquê das coisas. Perfeito. É uma busca pela camada mais profunda. E tudo começa com Jesus sendo levado a Pôncio Pilatos, o governador romano. E aqui já tem um ponto fundamental: as acusações. Sim. Não é blasfêmia que seria um problema religioso interno deles. A acusação é política, feita sob medida para chamar a atenção de Roma. E como, né? São 3 acusações diretas: agitando o povo, proibindo pagar impostos a César e a mais grave. Se declarando rei. Exato. Para um governador romano, isso é traição, pura e simples. Um alarme de incêndio. Certo, então. Pilatos encara Jesus e vai direto ao ponto. A pergunta dele é puro suco de política. Você é o rei dos judeus? E a resposta de Jesus é enigmática. O Senhor está dizendo. Então, o que está acontecendo ali? Não é um sim, não é um não. É quase como se Jesus devolvesse a pergunta, sabe? Forçando Pilatos a refletir sobre o que ele mesmo entende por rei. E a situação de Pilatos era complicada. Muito. As fontes de estudo lembram que a Judéia era um caldeirão prestes a explodir. E era a Páscoa, um momento de maior tensão, com Jerusalém lotada. Ele nem morava ali, né? Não, a residência oficial era em Cesareia. Ele estava em Jerusalém justamente para manter a ordem, provavelmente com um dobro de soldados. Um verdadeiro barril de pólvora. E mesmo com essa pressão toda, ele olha para Jesus e diz algo que vai repetir mais 2 vezes. Não vejo neste homem crime algum. E aí a história dá um nó, né? Se a autoridade máxima de Roma diz ele é inocente, como é que a gente termina na crucificação? É a grande questão. E a primeira tentativa de Pilatos para se livrar desse nó é uma jogada de mestre da burocracia. Ele descobre que Jesus é da Galileia E pensa, opa, não é da minha jurisdição. e que sorte, entre aspas, que o governante da Galileia, Herodes Antipas, também estava em Jerusalém para a festa. Então Pilatos basicamente diz, problema seu agora. Só que a cena com Herodes é um fiasco em termos de justiça. As notas mostram que Herodes não queria saber de verdade ou acusações. Ele estava curioso. Ele queria ver um show, um milagre. A Bíblia diz que ele ficou muito contente como uma criança que ganha um brinquedo novo. Mas Jesus fica em silêncio absoluto, não faz nada. E esse silêncio transforma a curiosidade de Herodes em desprezo. Ele e os soldados zombam de Jesus, colocam um manto chique nele, de piada mesmo, e o devolvem para Pilatos. Uma humilhação pública. E esse silêncio é ensurdecedor, especialmente para quem conhecia as escrituras hebraicas. Isso nos leva direto a uma conexão que os primeiros cristãos fizeram. A profecia. Exato. Do profeta Isaías, que fala de um servo sofredor que seria levado como um cordeiro ao matadouro e não abriu a sua boca. Nossa, então o que para Herodes foi uma frustração, para eles foi uma confirmação. E no meio disso tudo, Lucas joga uma pequena fofoca política, né? Diz que a partir daquele dia, Pilatos e Herodes, que eram inimigos, viraram amigos. É muito humano, no meio de um evento cósmico. Dividiram o abacaxi. Provavelmente. É um daqueles detalhes que mostram como a política miúda continua acontecendo. Bom, Jesus volta para Pilatos e o problema dele só aumentou. Agora, 2 autoridades concordam que o homem é inocente. E ele tenta um meio termo. Diz, olha, nem eu nem Herodes encontramos nada. Vou mandar dar uma surra nele e soltá-lo. Mas a multidão não queria o meio termo. Não mesmo. E aí que Pilatos joga a sua última carta. O costume da Páscoa de soltar um prisioneiro. E a escolha que ele oferece é absurda. De um lado, Jesus, que ele acabou de declarar inocente. Do outro, um homem chamado Barrabás. Mas quem era esse Barrabás, afinal? E essa informação das notas de rodapé muda tudo.
Ele não era um ladrãozinho qualquer. Não. Os textos dizem que ele estava preso por liderar uma insurreição na cidade e por um homicídio. Ou seja, Barrabás era exatamente o tipo de terrorista político que Roma queria eliminar. Que ironia brutal. A multidão, atiçada pelos líderes, não hesita. Grita por Barrabás. Pilatos ainda tenta uma última vez. Mas que mal ele fez? E a resposta é só mais gritaria. Crucifica-o! Crucifica-o! No fim, ele cede. O texto de Lucas é seco e brutal. Pilatos entregou Jesus à vontade deles. O medo de uma rebelião, que poderia custar seu cargo, falou mais alto que a justiça. A política venceu. A partir daí, a história acelera. Eles começam a caminhada para o Gólgota, ou Calvário, e forçam um homem, Simão de Cirene, a carregar a cruz. Um detalhe que as fontes apontam é que isso era procedimento padrão romano, uma demonstração de poder, forçar um civil local a ajudar. E no meio desse caminho, Lucas inclui uma cena única. Um grupo de mulheres de Jerusalém chorando. Sim, e a reação dele é de virar o jogo. Ele diz a elas para não chorarem por ele, mas por si mesmas e por seus filhos. É uma profecia sobre a destruição de Jerusalém. No seu momento de maior fraqueza, ele está olhando para o sofrimento dos outros. Ao chegarem no lugar chamado a Caveira, a crucificação acontece. Jesus entre dois criminosos. E aí Pilatos dá sua última cartada irônica. Manda colocar uma placa na cruz. E essa placa é fascinante. A mensagem "Este é o Rei dos Judeus" foi escrita em 3 línguas. Hebraico, a língua do povo, latim, a língua do império e grego, a língua da cultura. Nossa, então não era só uma zombaria. Era um outdoor político. Exatamente. Era a declaração oficial de Roma sobre o crime. Pilatos estava dizendo para todo mundo: vejam o que acontece com quem se diz rei por aqui. E, ao mesmo tempo, era um tapa na cara dos líderes religiosos. E é na cruz que Lucas se concentra nos diálogos. O primeiro é a oração de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É uma declaração radical. No meio daquela agonia, a primeira reação registrada de perdão. Depois vem o escárnio de todos. Líderes, soldados, até um dos criminosos. Mas aí acontece a virada. O outro criminoso o repreende. Ele defende a inocência de Jesus e faz um pedido de uma fé quase inacreditável. Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Ele olhou para um homem morrendo, humilhado, e viu um rei. É um momento de clareza impressionante. E a resposta de Jesus: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. A gente ouve tanto essa palavra, paraíso, mas o que ela significava na época? A nota de estudo da Holman sobre isso é linda. A palavra grega é paraísos, de origem persa, e não era um conceito abstrato. Não. Significava algo bem concreto. Um jardim murado, um parque real, um lugar de beleza e paz. Então a promessa é de passagem imediata da agonia para um lugar de descanso. O contraste é maravilhoso. A narrativa, então, se torna cósmica. O céu escurece e o véu do santuário no templo se rasga de cima a baixo. Ok, por que isso é tão importante? É um simbolismo potentíssimo. Aquele véu era uma cortina gigante que separava o lugar mais sagrado, onde se acreditava que a presença de Deus habitava. Só o sumo sacerdote entrava lá, uma vez por ano. Então, o rasgo do véu significa que a barreira entre Deus e a humanidade foi destruída. A morte de Jesus abriu um acesso direto a Deus para todos. Acabou a separação. Uau! Em seguida, as últimas palavras de Jesus no relato de Lucas. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a primeira reação à morte dele não vem de um seguidor. Vem do centurião romano. Encarregado da execução, ele olha e diz: verdadeiramente este homem era justo. É a terceira declaração de inocência e a mais poderosa. Vem do executor. Pilatos, o político, disse que não havia crime. Herodes, o debochado, concordou. E agora o soldado, a testemunha ocular. E quando parece que a humilhação vai terminar, com o corpo sendo jogado numa vala comum, surge uma figura inesperada: José de Arimateia. Um membro do Sinédrio, o mesmo conselho que o condenou. Mas, e esse é o ponto, ele não tinha concordado com a decisão.
O ato dele é de uma coragem tremenda, né? Pedir o corpo de alguém executado por traição era se associar a um inimigo do Estado. Ele arriscou tudo. Mas ele vai, pede o corpo, o envolve num lençol de linho e o coloca num túmulo novo. E tudo numa corrida contra o tempo. Era o dia da preparação, a sexta-feira, e o sábado estava para começar. Um trabalho poderia ser feito. As mulheres observam tudo, marcam o lugar e correm para preparar os perfumes, planejando voltar depois do sábado. E é assim que o capítulo termina. Com um corpo num túmulo selado. A história fica em suspenso. Totalmente. Então o que a gente percebe é que os seguidores de Jesus não estavam apenas registrando uma tragédia. Eles estavam interpretando cada detalhe. Com certeza, como vimos com o silêncio diante de Herodes, eles buscaram sentido nas Escrituras. A inocência de Jesus se conectava à ideia do cordeiro sacrificial, que precisava ser perfeito. O sofrimento não era uma derrota, mas o cumprimento de um plano maior. Resumindo a nossa conversa, então, passamos pelo jogo de poder político, pela escolha da multidão, pelas palavras na cruz e pelo sepultamento apressado que deixa tudo em aberto. E o que fica muito claro em Lucas é essa tapeçaria, sabe? Tecida com fios de ironia, o rei coroado de espinhos, de perdão incondicional e de esperança surgindo no lugar mais improvável. A morte não era o fim da história. E isso nos deixa com uma reflexão final, então. O que mais me impressiona neste capítulo é a variedade de reações humanas. Pilatos tenta lavar as mãos. Herodes quer entretenimento. Os líderes querem eliminar uma ameaça. O centurião se convence. Um ladrão zomba, o outro encontra fé. E José de Arimateia arrisca tudo por um ato de decência. As respostas são radicalmente diferentes. Isso levanta uma questão, né? O que essas reações todas nos dizem sobre como nós, seres humanos, lidamos com o que não conseguimos explicar ou controlar? Exato! Como a mesma situação pode gerar em uma pessoa cinismo, em outra medo, em outra oportunismo e em outra um ato de coragem e compaixão. A história de Lucas 23 parece ser tanto sobre o que aconteceu com Jesus quanto um espelho para nossa própria condição.